Boa tarde a todas e a todos. Queria começar por cumprimentar a UGT, na pessoa do Carlos Silva e do Sérgio Monte. Cumprimentar também o Sr. Diretor do Cefosap, todos os oradores que participaram nesta conferência, os grupos parlamentares que se fizeram representar, naturalmente os dirigentes sindicais, sindicalistas, negociadores aqui presentes. Cumprimentar também os parceiros sociais presentes e, como já saudei os sindicalistas, naturalmente estou a dirigir-me àqueles que não são sindicalistas e que fazem parte das associações empresariais. E cumprimentar também os dirigentes dos serviços do Ministério do Trabalho que estiveram representados na conferência, em particular a DGERT e o CRL. Eu gostava de começar por cumprimentar e de saudar a UGT, que está, aliás, a poucas semanas de um importante marco, o 40º aniversário, saudá-la pela preocupação constante que tem demonstrado ao longo destes quase 40 anos de existência e pela preocupação e pelo investimento no diálogo social e na negociação coletiva, incluindo não apenas a negociação propriamente dita, estritamente bipartida, mas também tudo aquilo que tem a ver com o tripartismo e com a concertação. É um traço matricial da Confederação que continua, naturalmente, a fazer parte da identidade da UGT e que hoje se manifestou aqui, cruzando com uma outra característica, que foi, aliás, agora mesmo invocada pelo Sérgio Monte, o empenhamento da UGT, desde sempre, numa reflexão plural, partilhada, com olhares cruzados, sobre a realidade do mercado de trabalho e sobre questões muito complexas e muito delicadas, como são aquelas que envolvem tudo aquilo que está em torno da negociação coletiva. O seminário e o programa exprimiram-no bem. Não vou, obviamente, falar da qualidade dos oradores, porque creio que isso é evidente, mas a escolha dos dois painéis com dois aspectos que são críticos na reflexão que hoje continuamos a ter. Por um lado, a ideia, que é incontornável, de que falar de negociação coletiva é falar da pluralidade dos olhares que sobre ela recaem, pelos diferentes interesses que existem em torno de negociação, mesmo entre aqueles que lhe reconhecem importância não apenas conceptual e teórica, mas, como dizia o Sérgio Monte, também na prática da negociação, também no terreno, também nos diferentes setores e empresas. E um segundo painel sobre alguns dos nós, em que se exprime não apenas pluralidade, mas também polémica, que tem marcado o debate académico, político, social e também as práticas negociais, no caso português. E este segundo painel foi muito em torno destes nós mais problemáticos, das questões mais críticas. Na breve intervenção que hoje pensei fazer aqui, não tenho, obviamente, a ambição nem de sintetizar, nem de resumir as posições que foram aqui expressas, nem fazer uma recensão sobre os debates que têm marcado ao longo da longa história da negociação coletiva em Portugal, desde o 25 de Abril, enfim, todo o significado e todas as implicações dos debates em torno destas matérias, e que, aliás, não são exclusivos de Portugal, é um debate muito mais amplo à escala europeia. Eu gostava, talvez, de começar por aqui para dizer que quando nós falamos e quando nós discutimos muitas destas questões que são, obviamente, da maior importância e que têm uma enorme delicadeza para todas as partes do mercado de trabalho e para todas as partes envolvidas nas negociações, é importante referir que Portugal não existe numa ilha. Nem o mercado de trabalho português existe numa ilha, nem a negociação coletiva em Portugal é desligável de um contexto muito mais vasto, que é um contexto internacional e europeu. De facto, quando falamos da nossa sociedade e economia de hoje, falamos de espaços geoeconómicos cada vez mais integrados, espaços de regulação à escala internacional, desde logo europeia, cada vez mais integrados, e por isso é importante que nós nunca percamos de vista, quando discutimos estas questões em Portugal, aquelas que são as características específicas do modelo português, do caso português, da nossa história, do nosso mercado de trabalho, do nosso tecido empresarial e do nosso modelo específico de negociação coletiva. Eu não vou, obviamente, falar destes debates mais amplos, mas creio que há um conjunto de aspectos que é importante nós termos presentes como sendo aspectos que ajudam a distinguir os países entre si e ajudam a fixar as características de cada modelo de negociação coletiva. Desde logo, os conteúdos que a elas estão reservados, ou melhor dizendo, que a elas são permitidos e aqueles que lhes estão reservados, sobre o que é que a negociação pode versar e quais é que são os conteúdos que são matéria exclusiva da negociação. A articulação entre diferentes níveis de negociação, nacional, setorial, empresarial, de estabelecimento. Por essa Europa fora há muitas diferenças a este respeito e em Portugal também já houve visões diferentes a este respeito e existem visões diferentes a este respeito. As regras da caducidade e da sobrevigência de todos os instrumentos de relação coletiva de trabalho, e isto estamos só a falar de aspectos que são intrínsecos à própria negociação. Mas outros aspectos que lhe estão em torno são também da maior importância, como sejam as regras e as práticas no que toca às portarias de extensão ou o papel da arbitragem, que é também motivo de debate, como digo, não apenas em Portugal, mas noutros países. E depois tudo isto existe num contexto mais vasto que tem a ver com, desde logo, as características do associativismo, quer empresarial, quer sindical,
em termos de centralização ou de maior fragmentação desse associativismo, ou a própria densidade e capacidade de representação, quer das associações de empregadores, quer das associações sindicais. Bom, e, obviamente, se expandirmos este olhar, depois, como referi há pouco, os tecidos empresariais são distintos, as práticas laborais, empresariais, económicas, de qualificações são diferentes. E já agora, em termos cíclicos também, o próprio dinamismo da economia, a confiança dos agentes, tudo isto são aspectos que condicionam de maneira muito intensa a negociação coletiva e, portanto, nós estamos perante um campo, e era para concluir este primeiro ponto, estamos perante um campo que é intrinsecamente complexo. Tem uma autonomia relativa bastante vincada, bastante significativa. Nesta sala estão muitas pessoas que se dedicam, em larga medida, a fazer negociação, a acompanhar estas questões, mas é um setor também, um campo também, que tem uma forte permeabilidade a um conjunto de outros fatores, das características do modelo de relações laborais, ao mercado de trabalho, ao dinamismo económico e às condições de confiança e já agora também, evidentemente, às condições que existem em termos de regras e de legislação e à atitude dos poderes públicos perante a negociação. As características básicas do caso português são conhecidas, aqueles que estão nesta sala conhecem-nas muito bem, foram hoje debatidas, eu não vou debruçar-me sobre isto, mas gostava de olhar rapidamente para aquele que foi o caminho que percorremos, aliás, sobre algumas das questões que foram hoje aqui debatidas na última década. Uma década com muitas mudanças em muito pouco tempo, em particular nos primeiros anos, mas também é verdade que quando estamos já a caminhar para o final de 2018, estamos muito perto de tornar verdade um daqueles chavões que às vezes se usam nos jogos de futebol, dizendo que foi um jogo com duas partes distintas. Esta década, claramente, no que toca ao mercado de trabalho e no que toca em particular à negociação coletiva, caminha a passos largos, e esperemos que assim seja até ao fim, para ser uma década com duas metades claramente diferentes. Aquilo que começou por ser uma década marcada por uma profunda crise económica e social, por condições de confiança na sociedade portuguesa, mas também nos parceiros da negociação coletiva, severamente degradadas. Um contexto, sabemos-lo também, de intervenção externa, com uma fortíssima pressão para restrições à contratação coletiva, desde as portarias de extensão a pressões para a chamada descentralização, que na verdade sabemos o que significavam na verdade. Várias mudanças legislativas no sentido, nomeadamente, da individualização de algumas esferas importantes das relações de trabalho. Veja-se, por exemplo, o Banco de Horas. Mudanças legislativas que são conhecidas, mudanças de orientação também dos próprios poderes políticos perante a emissão de portarias de extensão, com o estabelecimento de mudanças nos critérios para eles existentes e, portanto, muitas mudanças, incerteza e instabilidade. O resultado é conhecido, uma profunda crise da negociação coletiva, que ficou reduzida a poucas centenas de milhares de trabalhadores cobertos, mas, felizmente, temos vindo a conseguir operar uma viragem relevante. Uma viragem que tem, evidentemente, um contexto mais vasto, de mudança e de recuperação económica e social, de recuperação do crescimento e do emprego. Também, já agora, um discurso político diferente sobre o mercado de trabalho, sobre a sua regulação e sobre a negociação coletiva. Aliás, desde logo, expresso num programa eleitoral que tinha, talvez não muitos compromissos, mas compromissos claros nesta matéria e uma orientação estratégica que era evidente. E, portanto, foram sendo operadas mudanças não apenas económicas e sociais, mas também de cariz político e também da atitude do Estado e da Administração do Trabalho perante a negociação, mas com um aspecto que sempre valorizamos e tenho valorizado nas intervenções públicas, mudança com valorização da estabilidade e das condições de confiança na sociedade portuguesa, e é no cumprimento deste programa e desta estratégia de mudanças graduais e paulatinas, também na negociação coletiva, que temos vindo, de alguma forma, a fazer o caminho que é conhecido. Com mudança nas portarias de extensão e nos seus critérios de emissão, e estabelecendo, aliás, um prazo para a sua emissão, um prazo que hoje é genericamente cumprido e até ultrapassado, segundo os dados que temos do primeiro semestre deste ano, ultrapassado para baixo, portanto, emitimos as portarias de extensão em menos tempo do que aquele que era o compromisso público que o Governo havia assumido. Mudanças no que toca à questão da caducidade com o acordo de concertação e a chamada moratória que foi introduzida e que permitiu dar espaço a um debate mais aprofundado sobre algumas destas matérias no âmbito da discussão do Livro Verde na concertação social, não apenas, aliás, sobre a negociação coletiva, mas também sobre outras matérias como a precariedade. E tudo isto culminou num acordo tripartido que foi alcançado este ano, sobre o qual, evidentemente, podemos ter visões diferentes, mas que é isso mesmo. Foi isso mesmo, um acordo tripartido em que diferentes partes procuraram valer os seus pontos de vista
procuraram fazer valer os seus pontos de vista e aparentemente conseguiram, porque assinaram esse acordo. Um acordo em que se procurou dar passos na recuperação da dimensão coletiva das relações de trabalho e, em particular, da negociação coletiva. Aliás, de modo a consolidar um caminho que vem sendo percorrido desde 2016, com um aumento das convenções publicadas e com um aumento da cobertura de trabalhadores, dir-se-á que é um aumento que não corresponde ainda àquilo que todos ambicionaríamos e também por isso há novas medidas neste sentido. Mas ainda assim, um aumento muito importante face ao mínimo histórico que foi registado em 2013 e que é, já agora, e queria sublinhá-lo, um caminho que tem vindo a ser aprofundado de maneira incremental também durante o ano de 2018. E já agora, um aspecto que me parece também relevante, que é sinal também de que a negociação coletiva tem vindo a ganhar alguma tração do ponto de vista não apenas das práticas negociais dos sindicatos e dos empregadores, mas também da sua tradução prática nas condições concretas, quer de adaptação das empresas, quer também dos direitos das pessoas, porque os dados que temos sobre aumentos de salários convencionais, quer em 2017, quer já no primeiro semestre de 2018, situam esses aumentos convencionais no nível mais elevado que foi registado desde 2009, o que de alguma forma traduz também um conjunto de outros aspectos que estão extra-negociação, mas das condições de negociação que hoje existem. São sinais de uma recuperação sustentada, como disse há pouco, talvez não tão rápida quanto gostaríamos, mas ainda assim uma recuperação sólida. Eu não me vou deter nas diferentes mudanças que foram operadas no acordo de concertação social. Creio que é inequívoco que, obviamente, alguns gostariam que houvesse mais mudanças, outros gostariam que elas fossem mais residuais, alguns gostariam que elas fossem simplesmente incrementais, outros, pelo contrário, gostariam de mudanças que fossem de ruptura em alguns dos aspectos, e em particular naquilo que diz respeito à negociação coletiva, mas creio que é inequívoco que o acordo de concertação, e cingindo-me agora fundamentalmente às dimensões da negociação coletiva, é um acordo que vai permitir reforçar alguns aspectos da dimensão coletiva das relações laborais, combinando dimensões de mudança incremental, gradual, mas sustentada, com alguma inovação nos mecanismos que passam a ser permitidos pela lei. Desde logo com a eliminação do banco de horas individual. Eu não vou agora entrar num debate sobre o que é que significa esta eliminação, mas esta eliminação e a passagem para a esfera coletiva através de mecanismos de votação democrática com garantias de confidencialidade e de acompanhamento, o que naturalmente implica regras diferentes daquelas que são as do banco de horas de negociação coletiva, porque são mecanismos de natureza distinta e diferente, é um acordo grupal com uma base, ainda que com uma base democrática. O alargamento do princípio do tratamento mais favorável ao trabalho suplementar é um aspecto também relevante. A inclusão de novas condições nos direitos que passam para os contratos individuais em caso de caducidade, porque um dos objetivos da negociação coletiva é e continua a ser a garantia de direitos aos trabalhadores, sem esquecer naturalmente a sua sustentabilidade e a necessidade de adaptação das empresas, e um conjunto de inovações no que diz respeito às questões da caducidade, que obviamente não se resolvem estruturalmente com alterações legislativas sobre um ou outro aspecto da legislação, mas ainda assim são contributos que acreditamos que são relevantes, nomeadamente com a ideia do aprofundar da dimensão de fundamentação das denúncias de convenções coletivas e os mecanismos de comunicação mais precoce à própria administração, à DGERT, para que possa haver um acompanhamento também destas questões, sem esquecer a dimensão da arbitragem para dirimir aspectos finais da negociação. Como digo, optámos, foi sempre claro desde o início, não há aqui uma ruptura no nosso modelo de negociação coletiva. Aliás, seria estranho que assim fosse, sendo esta equipa do Ministério do Trabalho aquela que é, tendo os compromissos que tinha no programa de governo e sendo liderada por quem é, mas há, pelo contrário, a tentativa de melhorar alguns dos aspectos que declaradamente têm margem para fazer essa melhoria e, felizmente, foi possível fazê-lo num quadro de amplo, difícil e complexo diálogo social. E eu aproveito já agora para saudar todos aqueles que estiveram envolvidos nesse diálogo. Muitos estão aqui nesta sala e que tornaram possível que tivéssemos um acordo de concertação sobre estas matérias, o que, além da questão do conteúdo, transmitiu um sinal muito importante para toda a sociedade portuguesa e para todos os setores da sociedade portuguesa. É este o quadro em que nos encontramos no momento e é um quadro que nós, obviamente, esperamos que venha a ter tradução tão rapidamente quanto possível na legislação. Porque há um ponto
sobre o qual nós estaremos nesta sala, e acredito que fora dela, com uma ampla maioria na sociedade portuguesa, há um ponto no qual estaremos todos seguramente de acordo, e creio que a realidade em Portugal e noutros países não nos desmente, que é que a contratação coletiva tem estado sob forte pressão, não apenas nos últimos anos, mas talvez nas últimas décadas. É uma pressão que não é apenas sobre a negociação coletiva, sobre um conjunto de aspectos relevantes das nossas economias, sociedades, mercados de trabalho. É uma tendência que se tornou ainda mais evidente com o despoltar da forte crise financeira que assolou a última década várias economias, vários países, e em Portugal com particular incidência, mas na verdade são tendências que já vínhamos observando de trás, com muitas explicações, algumas delas até ideológicas, mas não só, também com fatores substantivos e concretos, as mudanças tecnológicas, a globalização, a erosão dos modelos típicos e tradicionais, como o trabalho era organizado, a pressão para a flexibilidade e para a individualização de muitas das relações laborais, enfim, um conjunto de desafios muito sérios. Como digo, não são desafios apenas para a negociação coletiva, mas para um conjunto de outros aspectos. Mas o que é facto é que tem uma tradução muito grande nas condições de negociação no mercado de trabalho. Citar apenas um número, segundo os dados da OCDE publicados o ano passado, no Employment Outlook, em 30 anos, entre 85 e 2015, a taxa de sindicalização desceu para metade nos países industrializados. E isto dá-nos bem a dimensão. Em apenas 30 anos, uma diminuição para metade, para praticamente metade, não é exato o número que estou a dizer, é de 30% para 17%, mas é esta a ordem de grandeza que estamos a falar, em apenas 3 décadas, e, de igual modo, a taxa de cobertura de convenções coletivas nos trabalhadores, no conjunto da OCDE, diminuiu também bastante, estava nos 45%, passou para os 33%. Queria deixar, não por ser típico das funções que desempenho, mas porque creio que é importante fazê-lo, deixar, apesar de tudo, uma nota de otimismo no dia em que a UGT, que é um ator fundamental da negociação coletiva em Portugal, queria deixar aqui uma nota de otimismo, aliás, pegando precisamente nos elementos deste estudo da OCDE. A OCDE, ao analisar os países industrializados, concluiu que os países onde quer a taxa de sindicalização, quer a cobertura de convenções de cobertura de trabalhadores por convenções coletivas, manteve-se mais estável, onde estavam reunidos 3 condições. Em primeiro lugar, nos países onde predominam acordos setoriais, é o caso português. Em segundo lugar, países onde a extensão administrativa das convenções é uma prática comum, felizmente voltou a ser o caso em Portugal. E depois, um terceiro critério, onde a filiação de empresas e de trabalhadores nos parceiros sociais, mas em particular nas associações, mas em particular as empresas, é elevada. Pelo menos 2 destes fatores, de facto, em Portugal estão presentes e permitem-nos olhar do ponto de vista estrutural com otimismo sempre relativo que estes enunciados mais gerais nos merecem, mas permite algum otimismo. De facto, nós temos um modelo muito baseado em acordos setoriais, apesar de haver um progressivo aumento dos acordos de empresa no nosso país. A extensão administrativa é uma prática estabelecida e, portanto, quando dizemos que as condições de negociação coletiva são as mais complexas e difíceis, é importante também olhar para, apesar de tudo, as variáveis que jogam a nosso favor, e o reunir destas condições é seguramente uma delas. Porque este é outro ponto em que provavelmente estamos todos de acordo. A importância do diálogo social e da negociação coletiva. As condições tornaram-se mais difíceis, mais complexas, mas provavelmente nunca como hoje é tão importante para enfrentar as transformações que temos, garantir a relevância do diálogo social e da negociação coletiva, mas aqui também quero dizer com muita clareza que proclamações sobre a importância do diálogo social, da concertação e da negociação coletiva, todos podemos fazê-la. Mas onde essa importância se mede, de facto, é na prática. E no risco concreto e no esforço concreto que fazemos para que consigamos enfrentar as dificuldades, as diferenças, as cedências e os equilíbrios que sempre o diálogo social implica e os equilíbrios que por ele são gerados e que nunca se resumem às posições pré-estabelecidas de partida. É nessa tradução para a prática e saber até onde é que se está disposto a ir para valorizar o diálogo social e a negociação coletiva que, de facto, se julga e se avalia quem é a favor do diálogo social e da negociação. E, portanto, nós somos, na sociedade portuguesa, todos, ou quase todos, a favor do diálogo social, mas ser a favor do diálogo social é levar até ao fim
o espírito de compromisso e de equilíbrio nas questões mais complexas e mais difíceis de que o diálogo social trata, seja na concertação, seja nas práticas negociais ao nível setorial e das empresas, e algumas das matérias que foram aqui discutidas, em particular no segundo painel, remetem justamente para estes pontos críticos e pontos mais difíceis muitas vezes. Eu acredito que, para concluir, nós saímos mais fortes de cada vez que, por um lado, conseguimos, na prática, levar até ao fim este esforço de diálogo e de compromisso e de equilíbrio que o diálogo social e a discussão coletiva implicam, mas também mais fortes e mais preparados quando conseguimos ter reflexões plurais e cruzadas, olhares cruzados, como esta que hoje a UGT aqui promoveu, no sentido de dar esforço àquele que é o objetivo, acredito, de todos. O fortalecimento da negociação coletiva em Portugal, com uma agenda ambiciosa de diálogo social que nós temos em curso, não apenas setor a setor, mas também na concertação. E sei, aliás, que o Sr. Ministro do Trabalho, na primeira intervenção que fez, aludiu aqui a algumas das questões que, encerrada, pelo menos do ponto de vista da concertação, a parte laboral da discussão, temos hoje um conjunto de matérias em aberto na concertação, das questões da conciliação, às questões já agora da formação e da qualificação, que é um aspecto que vamos voltar e que vamos retomar com os parceiros sociais. Mas este é também um combate, e para que possamos cumprir todas as características que a OCDE identificou como ajudando os países a manter níveis elevados de diálogo e de cobertura das convenções coletivas, nós precisamos também de parceiros sociais mais fortes, e esta reflexão seguramente que é muito importante e muito instrumental para esse efeito. Porque, de facto, além das condições económicas e sociais, que são um condicionalismo óbvio sobre a negociação, além da dimensão das regras, da regulação, das leis, das práticas da administração sobre a negociação coletiva, uma coisa é certa: a negociação coletiva será sempre mais forte, quão mais fortes forem os parceiros sociais e os diferentes lados, seja do lado do associativismo empresarial, seja do lado do associativismo sindical. E, portanto, acredito que reflexões como a de hoje, ajudam a esse caminho, e é isso que espero que todos os que estão na sala, e a UGT de maneira muito particular, possa continuar a fazer e a pugnar, porque é, no fundo, algo também que nos une nas nossas diferenças e nos diferentes olhares que temos perante o mercado de trabalho. Muito obrigado a todos e bom trabalho.